Conta pra gente quem é você, Caterine. Fala pra gente as suas credenciais. Então, nesse momento, a mais importante é que eu sou a prima da Bia. É o que importa? É o que importa. Eu sou psicóloga, sou programadora neurolinguística e sou hipnoterapeuta. E também trabalho com aromaterapia. Sou casada há 30 anos e mãe de 3 filhos e um cachorro. Uhum. Cachorro, eu falo que cachorro é baby forever. Travou? Não. Estão vendo travado, gente? Ih, voltou. Ai, coisa fofa. Ai, coisa fofa. Tá dando uma travada e tipo, aí atrasa, aí volta. Agora voltou. Vamos lá, Cat, dá as suas dicas pra gente pra gente. Vai. Oi, desculpa, travou e voltou. Fala. Não, eu tô Vamos lá. dentro do lugar onde tem a instalação da internet de casa e mais o 4G do lado ligado também. Então, Não. Agora tá funcionando bem. vamos. O que eu queria te perguntar é o seguinte, e você pode falar se você tiver alguma coisa preparada, alguma coisa que você prefere falar pra gente, mas eu queria entender um pouco da visão que as pessoas às vezes têm da depressão. Tem gente que entende a depressão como uma doença e tem tratamentos, e a pessoa precisa buscar um tratamento médico, assim como qualquer doença. Se eu tivesse diabetes, eu ia procurar um médico, né? Uhum. Ah, e assim, a importância disso. O que eu quero é realmente desmistificar a depressão, começar por isso. Uhum. Então vamos lá. Sim, a depressão é uma doença. E aí muitas pessoas começam já a ter uma dificuldade no sentido de procurar o médico, por quê? Porque o médico é um psiquiatra e um psicólogo que tradicionalmente são médicos de maluco. Então, Uhum. não é essa a realidade, né? Foi o que você bem colocou logo de cara. Então, assim, se eu tenho uma doença específica, eu tenho diabetes, eu vou procurar um endocrinologista. Uhum. Se eu tenho uma fratura ou uma dor persistente muscular, óssea, eu vou procurar um ortopedista. Então, se eu estou com algum desequilíbrio em termos emocionais, eu vou procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Super Exatamente. normal isso daí, né? Super Tá. normal. Mas a gente vem de uma tradição, né, de que esses médicos são médicos de maluco. E eu costumo dizer que maluco é quem não procura. É. Porque se tá precisando, cara, só vai lá e conserta. Tá super tranquilo, E né? resolve, né? É melhor do que passar uma vida toda sofrendo. Isso daí sabe, tem pessoas que às vezes arrastam esse quadro por muitos e muitos anos, muitas vezes pela questão do preconceito, outras vezes pela questão do desconhecimento, né? E Uhum. aí, com relação ao preconceito, eu queria falar de dois lados. Um lado que é esse que a gente já falou, né, da questão de preconceito com relação ao médico, que precisa ser procurado. E o outro lado, o preconceito que as pessoas têm com relação àquela pessoa que está no sofrimento. Uhum. Não é nada disso, isso é preguiça, isso é lerdeza. Ah, depressão é coisa de rico, levanta daí, vai lavar uma roupa, um tanque de roupa, né? Isso Uhum. daí acaba em 2 tempos, não tenho tempo para ter depressão. Então, muitas vezes, quando a pessoa se vê nessa situação de depressão, quando já conseguiu identificar, porque tem pessoas que também não conseguem identificar logo de cara, vou falar bem rapidinho sobre isso, se vem numa posição de que, cara, realmente, isso deve ser frescura, isso vai passar, né? E não necessariamente passa sozinho, e não necessariamente você precisa passar por isso sozinho. Muitas vezes a Uhum. gente precisa sim do uso de medicação. Muitas vezes a depressão pode ser desencadeada por situações sociais. A gente está vivendo um momento agora, né, da pandemia, onde as pessoas Uhum. precisam estar mais isoladas, precisam ter mais contato consigo mesmas, né? Uhum. Redescobrir as pessoas que moram na sua casa. Então, né, você sai um pouco, às vezes até do celular para poder ter esse convívio e você está mais tempo em casa. Então,
a depressão pode ser desencadeada por fatores sociais, mas ela também pode ser desencadeada por desequilíbrios hormonais e bioquímicos. Então, mas eu não tenho nada, eu não tenho motivo nenhum, nenhuma razão para ter depressão, mas pode ter sido desencadeada por um desequilíbrio hormonal. Então, né, problemas de tireoide desencadeiam depressão. E aí a gente só precisa reequilibrar. O psiquiatra vai te dizer, vai te pedir alguns exames, e ele pode... Bom, sou psicóloga, né? Várias vezes chegam pacientes com depressão para mim, logo numa primeira sessão, na anamnese, às vezes a gente não identifica alguma coisa, então eu peço logo que consulte um endocrinologista para poder pedir exames de tireoide. E eu tenho casos onde falar, tá aí, pronto, é só fazer o reequilíbrio hormonal e show depressão. Entendeu? Certo. Deixa eu te interromper. Por um problema. Deixa eu te interromper rapidinho, só falar para o pessoal. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, aproveitem para mandar agora. Se você, por ser um assunto delicado, se você tiver com vergonha, não quer colocar aqui com o seu nome, tem um quadradinho que tem uma interrogação. Se você colocar lá e colocar a sua pergunta lá, eu vou ver quem tá colocando, tá? Mas ninguém mais aqui na live vai ver o seu nome nem nada, tá? Então, se for o caso, eu posso responder depois no privado com a pessoa também. Sim. Você me manda e eu respondo a pessoa. E daí, ó, o preconceito às vezes é tão grande. Eu sou psicóloga, mas eu entendo de depressão não só pela parte de livro, né, da minha formação. Eu tive depressão. Eu fiz tratamento com psiquiatra e fiz terapia para tratar a depressão. Foi um tempo depois que minha mãe morreu. Então, eu tive uma situação social que desencadeou. Mas é uma situação que eu preciso cuidar. Porque se eu vier ter um problema de tireoide, eu tenho nódulos de tireoide, mas não desenvolvi ainda nem hipo nem hiper tireoidismo. Mas eu posso vir a desenvolver uma depressão por desequilíbrio hormonal. Eu também tenho nódulo. Então, assim, será que é de família? Você também tem, é? Eu tenho. Então, bora cuidar disso aí. Eu fui no endócrino, aí eu sentei, aí eu falei, olha, doutor, eu tô com um nódulo. Ele falou, você não precisava nem me falar, só olhando no seu pescoço, e quando você tava falando, eu já tava vendo. O meu, teve um que eu entrei uma vez no consultório, eu falei, oi, doutor, bom dia, eu vim aqui encaminhada por uma amiga. Ele falou, você já fez exames de tireoide? Eu falei, então, foi por isso. Ele falou, tá bem grande. Ainda não tinha nem sentado. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Primeiro com a gente, e outro, de não ficar diminuindo o problema do outro. Pelo contrário, cara, você está se sentindo assim há muito tempo, por que você não procura um médico? Faz alguns exames para ver se não é uma questão hormonal. Às vezes, um remédio que você vai tomar durante um tempo limitado. Outra prevenção que as pessoas têm é com relação à medicação, né? Um bom psiquiatra já começa a administrar a medicação em você tendo em vista um plano do que a gente chama de desmame, que é a redução daquela medicação. Algumas pessoas com casos muito mais graves pode ser que façam uso dessa medicação ao longo da vida. Mas se eu tiver diabetes, eu também vou tomar remédio a minha vida inteira. Exatamente. Hipertensão, também vou tomar remédio a vida inteira. Então, desequilíbrio hormonal. Se é um desequilíbrio hormonal, eu também posso vir a ter que tomar aquilo ali a vida inteira. E daí? O negócio é eu estar bem, né? Não tomo remédio nenhum, mas tô down, tô fazendo depressão. A depressão traz uma série de outras doenças, como a diabetes, por exemplo. Então, por causa de um preconceito de tomar remédio, eu quero ser feliz. É a história, né? Entre ser feliz e ter razão, tô ficando com ser feliz. Com certeza, é o que vale. Aqui a gente tem, não é uma pergunta, é um comentário. Quando o meu hipotireoidismo desencadeou, achei que estava com depressão, mas minha homeopata logo identificou. Aí, então, é um sintoma do desequilíbrio da tireoide. Uma outra coisa é, quando eu tô com depressão e quando eu tô triste? Né? Eu ia perguntar isso, qual a diferença? Muitas vezes a gente avalia de acordo com a frequência, a intensidade e o quanto aquilo te dificulta, te impede
as tarefas diárias. Mas a gente precisa cuidar, porque muitas vezes a gente consegue empurrar isso com a barriga. Então não adianta só a visão do outro, né? De nossa, mas ela parece tão bem e tal. Eu preciso ter um relato sincero da pessoa que está passando por aquilo. Certo, só ela Olha, sabe. eu vou para o trabalho, mas eu estou me relacionando menos com as pessoas. Eu sou daquele tipo assim, tem até uma figurinha agora, né? Se der, eu vou. Aí embaixo assim, mas tomara que não dê. Então assim, eu quando tive depressão, eu percebia muito em função disso. Eu falava com as minhas amigas mais íntimas, tipo, pô, vamos marcar assim, vamos sair, vamos, amanhã no shopping, show, vamos sim. Aí chegava na hora e falava, cara, quem foi que inventou isso? Eu não quero ir, eu não vou. E aí Eu tenho depressão, então. eu ligava para uma das amigas e não tinha coragem de dizer que eu não queria. Então eu falava assim, cara, não vai dar, tô com um problema aqui em casa e vou ter que resolver. Putz, desculpa, mas no próximo eu vou. E daí quando isso começou a rolar 3, 4, 5 vezes, foi uma coisa de, vem cá, o que tá acontecendo que você nunca mais vai? Entendeu? E aí eu também já me dava conta de que falar, caraca, eu vou na empolgação e quando chega na hora eu falo, quem foi que inventou isso? Eu não quero sair de casa. É porque você até quer a intenção, você quer ver as amigas, você quer sair, mas na hora que vai acontecer aquilo, você não consegue. Eu acho que é bem isso, é o desbalanceamento hormonal que você realmente, você não consegue, não te dá vontade de sair de casa, de fazer nada. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar por nós mesmos e ter esse olhar em função do outro também. E olhar, além do olhar, a não crítica, né? O depressivo não quer ouvir, deixa de palhaçada, levanta da cama que isso daí passa. Ai, para de chorar, você fica chorando por tudo. Nossa, o depressivo não quer isso. Não quer. Mas muitas vezes, quando a gente está passando pela depressão, a gente não consegue encontrar no outro o respaldo, a escuta que a gente precisa ter, até porque o outro não está preparado para isso também. Ele não é profissional dessa área. Então a gente precisa, sim, buscar um profissional. Sim, então, aí nesse gancho, quais tipos de tratamento a pessoa vai encontrar com o profissional? Porque a gente sabe que tem remédio, mas quais são as opções? Então, com relação à avaliação psiquiátrica, ele vai fazer a avaliação se é uma questão hormonal, se é uma questão de desordem psiquiátrica, psíquica mesmo. Normalmente vai ser acompanhado da psicoterapia, tá? Quando é uma desordem emocional, até para a gente poder reaprender ou aprender formas de lidar com essa depressão. Não necessariamente ela vai desaparecer. A gente tem mais ou menos uma estatística de que se você tem um episódio depressivo, você tem 25% de chance, se não tratar, de ter um segundo. Se você tiver um segundo, isso daí sobe para 50%. Se você tiver um terceiro, a possibilidade disso cronificar é muito grande. Então, a gente precisa, na terapia, aprender técnicas de como identificar que isso está chegando, identificar o que faz, né? Quais são os gatilhos que fazem isso acontecer na tua vida, para você poder evitar. Como identificar, então, como evitar, como identificar se já passou pela evitação e não conseguiu, como identificar que aquilo está acontecendo e como reagir. Então, desde técnicas de respiração, técnicas de hipnose, técnicas de programação neurolinguística, até efetivamente o próprio processo terapêutico, quando a gente vai tentar identificar esses gatilhos e tratar, ressignificar esses gatilhos, né? Para que eles tenham a gente tenha uma outra visão do que está acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes a medicação psiquiátrica chega no momento de ser suspensa, mas o processo terapêutico continua por mais um tempo. Legal, legal. Talvez para dar esse respaldo, né? Sim, eu costumo explicar assim, a medicação vai te equilibrar psiquicamente para que na terapia você tenha condições de aprender recursos a lidar com aquilo. Então, quando tirar a medicação, você aprendeu novas formas comportamentais para lidar com aquilo. Então, muitas vezes a medicação é necessária só para te equilibrar a ponto de você ter a sua parte cognitiva, né, de aprendizagem preparada para você poder aprender. Porque no desequilíbrio você não vai conseguir.
Então, equilibra com a medicação, aprende com a psicoterapia, retira a medicação quando é possível e no momento certo, de acordo com a indicação médica, e aí você tem novos comportamentos aprendidos para lidar com aquilo. Uhum. E quando acontecer de novo, você já começa a lidar. Talvez não tenha que voltar a tomar medicação. Exatamente. Lida de uma forma diferente, talvez até percebendo antes da crise acontecer. Uhum. A Isis falou aqui que ela teve anemia ferropriva e depois me veio depressão, deu um déficit. Tomei remédio e graças ao céu nunca mais tive. Você é top, Cat. O Wagner perguntou, ele falou aqui, eu tomo remédio, já tentei parar, mas não consegui. Uhum. E aí tá fazendo o acompanhamento com o médico? Tá fazendo, Porque, Wagner, acompanhamento com o médico? então, eu nem vou, né? Mas então, Wagner, é importante fazer o acompanhamento com o psiquiatra, tanto a indicação, a dosagem. Quando a gente começa a frequentar o psiquiatra, a gente precisa de algumas consultas com prazo curto, porque ele vai fazer o ajuste dessa medicação. Então, tem sintomas colaterais? Tem. Alteração de sono, alteração de humor, secura na boca, alguns podem dar tremor. Calma, porque vai passar. A gente só está fazendo um ajuste, a gente não, né? O psiquiatra está fazendo o ajuste da medicação. Então, esse ajuste é muito fino. Não tem muito uma regra de o que serve para a Cat, serve para a Bianca, serve para o Wagner. Não. Talvez a medicação sim, mas a dosagem é um ajuste fino ali que precisa regular. Então, muitas vezes o paciente começa a ter sintoma, fala, isso não presta, e larga de lá. Não pode. Precisa voltar para fazer esse ajuste fino. Ajustou? Ok. Então, a partir daí, o médico vai traçar um protocolo, falando, então vai ser essa medicação durante X tempo. Então, às vezes é uma medicação introdutória para te preparar para uma outra medicação que ele vai querer usar ali na frente. Então, precisa ajustar essa para depois usar outra. E a retirada é tão importante quanto. Não pode ser de forma abrupta, porque isso pode gerar uma crise ainda maior. Como se fosse um efeito rebote. E aí a emenda sai pior do que o soneto. Então, já toma essa medicação há 3 anos. Legal, o médico tá te mantendo. Não, deu certo, eu nem vou mais. Não, precisa de um acompanhamento, né? Mas é interessante que você falou não só o acompanhamento, mas eu acho que abrir bastante para o médico, porque eu acho que quando ele está fazendo esse acompanhamento, é muito importante ele saber como você está se sentindo, para ele saber se ele precisa talvez aumentar ou diminuir a dosagem. Porque o médico não tem um exame que ele vai fazer um ultrassom e vai ver em que nível está. Uhum. Ontem, por exemplo, eu estava conversando à noite, um paciente fez contato comigo, falando de alguns sintomas dele que estavam ficando mais críticos. E aí a primeira pergunta foi: você está tomando a medicação direitinho? Aí ele falou, mais ou menos. Então mais ou menos não serve, né? Precisa fazer a medicação direito. Você foi na sua última consulta com o psiquiatra? Não, desde que começou a pandemia e tal, eu não fui. Então a última consulta que ele foi em janeiro. Mas a gente está em maio, né? Então, mas eu tô tomando mais ou menos o que ele tinha passado lá em janeiro. Fala, meu amigo, mas olha, além de já ter mudado, mudou o cenário social também. É verdade. Né? E a sua forma de absorver isso, a gente está vendo que não está sendo positiva. Né? E aí é muito engraçado que às vezes diz assim, então o que eu faço? Ela liga agora para o seu psiquiatra, que é uma com quem eu trabalho pertinho, né? Ela atende vários pacientes. Mas o que eu faço antes? Nada, você só liga para o seu psiquiatra agora. E o que eu faço depois? O que ela mandar e me diz o que ela mandou. É simples, né? Que a gente às vezes não quer fazer. Mas eu quero ser internado agora. Fala, calma, por quê? Você acha que tá internado você vai ser internado para fazer a medicação direito. Você pode fazer isso em casa, né? Exato. Então, assim, a gente precisa cuidar com isso. O quanto essa tristeza está impedindo a pessoa
de fazer as suas tarefas diárias, o quanto ela está sendo recorrente ou persistente, né? Ela pode durar muito tempo ou ela pode acontecer frequentemente. E qual é a intensidade disso? Né? É normal nesse momento agora a gente se sentir triste, por exemplo. Acho que todo mundo já perdeu alguém conhecido ou da família, enfim. E a própria preocupação, né? Então, assim, é normal a gente ter aqueles dias mais, ai, gente, quando é que isso vai acabar? Sabe? Por outro lado, é necessário que a gente busque coisas que alegrem a nossa vida, sabe? Sai do pijama, vai botar aquela roupa que você curte, que, como aconteceu comigo, eu nem lembrava mais que tinha dentro do armário. Passa uma maquiagem, faz um almoço ou um jantar diferente com a sua família, faz chamada de vídeo com seus amigos, sabe? Marca lanche virtual. Então, a vida continua e a gente precisa manter uma rotina, porque daqui a pouco ela vai voltar efetivamente ao normal. E daí a gente adquiriu uma série de maus hábitos, porque a gente se acha de férias. E o nosso cérebro está se programando dessa forma, que é pior. É a nova realidade, né, Elias? Só um segundinho, rapidinho. Meu filho tá chamando aqui. Mas vai lendo as últimas perguntas, rapidinho. Bom, então não sei se eu consegui responder o Wagner, mas é importante, às vezes, fazer alteração medicamentosa e fazer alguns ajustes, tá? A psicoterapia precisa acompanhar, na maioria das vezes, o tratamento psiquiátrico. Isis, graças ao céu, nunca mais tive, excelente. Gabriela, minha mãe sofreu com depressão e na infância vejo que foi uma desordem. Até hoje sofre, mas vejo que as pessoas achavam que era frescura. Ela sempre tentava parar de tomar, mas funcionou. Isso, quando as pessoas têm esse olhar de que é frescura, né? Uma coisa importante. Crianças desenvolvem depressão também. E muitas vezes o sintoma da criança não é o isolamento, é a agitação. Então, é importante ter essa visão. Alterações de sono, alterações de apetite e alterações de humor, seja para cima, seja para baixo, tanto na criança, quanto no adolescente, quanto no adulto, nesse caso, é importante a gente ficar atento, tá? Mas na criança, especialmente, ela não costuma reagir à depressão com o isolamento. Ela pode reagir com a agitação. Interessante. Obrigada, Isis. Simone, eu tenho depressão. Simone? Desculpa, é isso que eu... Essa? Tenho depressão e não posso usar agora nada. Pandemia, desemprego, o que fazer? Tem dia que não dou um passo. E meus exames, alguns... Então, Simone, primeiro tem alguns médicos que estão atendendo virtualmente. Inclusive, as farmácias já aceitam receita também virtual. Se o médico tiver uma assinatura digital, a farmácia já aceita a assinatura dessa forma. Uma outra coisa, a gente está aqui agora, a gente tem a Bianca aí que pode falar muito bem sobre isso. Os óleos essenciais podem ajudar muito. Então, assim, eu tenho pacientes que com acompanhamento meu e do psiquiatra saíram do alprazolam para dormir e usam lavanda. Então, assim, a diferença... Bom, tô com a pessoa aqui mais certa, eu sempre falo isso. Quando eu comecei a usar óleos essenciais, eu usava alprazolam, não tem vergonha nenhuma de falar. E a Bianca falou, prima, posso te ajudar? E ela me mandou amostras. No mesmo dia eu deixei ela falando sozinha no WhatsApp, apaguei. No dia seguinte eu falei, cara, foi um filme maravilhoso. Então, assim, nunca usei nada disso para dormir. Uso lavanda, posso colocar sublingual, adoro passar, estou com o travesseiro do filho aqui, mas eu adoro passar assim na pontinha, porque eu durmo com um assim. Então eu fico ali usando, né, o óleo essencial. Passo na sola do pé, gente, é uma festa, põe no difusor, sabe? Para mim, hoje em dia, quando eu sinto o cheiro do lavanda, já é aquela coisa assim, sabe? Eu já começo a pegar um cantinho. É psicológico até. É bem isso. Eu fiz essa conexão.
lavanda, dormir bem. Então, quando eu sinto o cheiro, já vou buscando aquele conforto, né? Então, não posso, tem que ver a hora certa de sentir. Então, essa é uma possibilidade. Exercícios de respiração, meditação, são coisas que são muito importantes. E dar uma olhada também na alimentação, tá? Muitas coisas também a gente pode ver com relação às crenças que a gente tem de isso não vai funcionar para mim, isso não serve para mim. E às vezes é engraçado o poder da palavra e de quem fala, né? Eu tenho paciente, isso casos assim já bem lá de trás, que tinha curto tempo para ser atendido, né? Então precisava de sessões limitadas e que a criança não consigo dormir de jeito nenhum, ela não consigo relaxar. E passou a dormir maravilhosamente bem comendo alface. Então, assim, mas isso porque fui eu que falei, eu era a terapeuta, entendeu? Então, eu estabeleci um protocolo de exercícios de respiração e ingestão de alguns alimentos, principalmente a folha de alface, e era uma coisa bem rigorosa. Precisa ser tal quantidade, não pode ser mais nem menos do que isso, porque senão não vai funcionar. E a pessoa passou a dormir maravilhosamente bem comendo alface, fazendo respiração. Nossa, então, que máximo. Mas isso mostra o quanto a gente é suscetível, né? A palavra e as coisas que a gente programa o nosso cérebro. Então, assim, não funciona para mim. Se eu me convencer de que o remédio mais poderoso não vai me fazer dormir, ele não vai mesmo. Mas se ao mesmo tempo eu me convencer de que a folha de alface é muito mais poderosa do que aquele medicamento, eu vou dormir que nem bebê. É verdade. Se eu puder indicar aqui, tem um documentário maravilhoso no Netflix. Não sei como chama em português, mas em inglês chama Heal, de curar. E é muito, muito interessante. Inclusive, eles dão um exemplo que eu já vi você dando o exemplo, né? Ele fala assim: fecha os olhos, imagina que você está sentado no sofá, e aí você se levanta do sofá, vai até a geladeira, você abre a geladeira, e aí lá dentro tem um limão bem verdinho. Aí você pega a faca, você corta o limão no meio, aí você pega aquela metade de limão, você olha para ela, aí tem aquele liquidinho do limão caindo. Aí você não sente, né? Exatamente. E aí você fala, se o seu cérebro, você sabe que isso não está acontecendo com você, o seu cérebro ele começa uma reação fisiológica no seu corpo por causa de uma coisa que você está imaginando. Então imagina o poder que o seu cérebro não tem. E isso é programação neurolinguística. Então, para o nosso cérebro não existe o que é real e o que é imaginário. Se você coloca para dentro com riquezas de detalhes, para ele é real. A maior prova disso é isso. Quando a gente pensa numa comida que gosta muito, a gente vai salivar. Mas a saliva faz parte do processo digestivo. Então, assim, meu cérebro deu indícios de que já está preparado para começar a digerir aquilo que eu estou só pensando. Olha que fantástico. Então, o que mais eu posso fazer programando o meu cérebro para ele reagir de forma positiva? Ou, se não programar direito, de forma negativa. Sim. Né? Quando a gente começa um dia assim, caraca, tô exausta. Aí a cada 10 minutos você fala, gente, eu tô morta hoje, eu tô exausta. E você vai ficando cada vez mais cansado. Porque você está dizendo para o seu cérebro, reaja a um comportamento de exaustão. E é o que você vai fazer. Tá dizendo pra Se você mesmo, começa o dia meio cansada, bota uma música, se anima, dá aquele... Fala, tô ótima, respira, sabe? Programa teu corpo e fala, hoje eu vou conseguir dar conta de todas as minhas tarefas. E aí anota lá o que você tem. Então, fundamental a gente saber o que está botando para dentro nessa programação. Simone falou ainda que tomou alguns medicamentos que afetaram o raciocínio e deu sonolência demais. Pode acontecer, Simone. Um medicamento que eu sei como cuidado, como vocês estão relatando que usam, é o topironato. Ele tem, dependendo da dosagem, algumas pessoas podem ter essa alteração em termos de raciocínio. Tá? A sonolência acontece. Só um segundinho, gente, desculpa. Você pode continuar.
Tá bom. A sonolência acontece, então a gente costuma dar uma média de 3 semanas para fazer esse ajuste mais fino da medicação. Então é normal, dentro desse prazo, a gente ter mais sonolência, ou às vezes ter um sono ainda mais agitado do que antes. Por isso é importante relatar ao psiquiatra para que ele possa fazer os ajustes da medicação, tá? E relatar isso, por exemplo, essa questão da alteração do raciocínio, porque ele pode identificar dentro da medicação que foi receitada qual pode estar fazendo esse efeito, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quando começou aqui a pandemia, Izzy, no primeiro mês tive um treco de pânico e tive que fazer respiração, tomar lavanda. Ainda bem que você conhece as alternativas, viu? E foi É o que o logo. pessoal tá Eu lembro falando quando eu aqui. estava lá na Itália, falando com a Isis por telefone, ela estava desesperada querendo que eu fosse embora. Vai embora, volta para casa, volta para o Brasil. Mas estava muito tensa a situação. Então, ela tinha um motivo real que estava levando a esse tipo de comportamento. É Tomar o que o pessoal lavanda tá falando aqui, tá todo mundo falando isso. Gente, desculpa, veio um pessoal aqui em casa para testar o alarme de incêndio, e aí meu filho veio desesperado. Tem um cara aqui do lado de fora querendo entrar. Eu preciso falar, filho, desculpa, gente. Nereida dizendo que não sabe nem o que é isso. Tá todo mundo falando que óleos essenciais são maravilhosos. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Simone falou, minha filha apresentou. Você já leu esse? Apresentou? Não, estou chegando nele agora. Ah, tá. Apresentou aos 4 e aos 8 anos com tentativa de suicídio. Precisa ter um olhar sempre com relação a isso, precisa fazer terapia. E aí o terapeuta vai conduzir isso aí da melhor forma, entender os motivos que levaram à depressão, é, e a questão do suicídio, né? Uhum. Da tentativa. Os óleos essenciais são maravilhosos, são mesmos, e a gente falou do lavanda, mas tem outros, né? Quando a gente para pensar historicamente, os bentos das crianças eram feitos de uma madeira chamada cedro. Uhum. E a gente tem o óleo essencial de cedro, né? Que ele é relaxante, e ajuda na indução ao sono. Por isso a madeira mais nobre, né, utilizada nos berços, era a madeira de cedro, porque ajudava na Olha que indução do sono. interessante. E a Simone mesmo ela falou aqui, meu receio é que essas medicações ao longo do tempo causem alterações cerebrais. Depois que iniciei a depressão e uso de medicamentos há anos, minha RM deu alterada. Então, aí precisa ter um acompanhamento de perto com o psiquiatra para ele poder saber qual é o momento exato de fazer o desmame, né? A retirada da medicação, se isso for possível. Muitas vezes, na clínica médica, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas na clínica médica, a gente sabe que quando a gente tem um problema e aquele problema é crônico, então a gente vai ter que tomar medicação ao longo da vida, a gente sabe que a medicação provoca efeitos colaterais com o passar do tempo, né? E muitas vezes a clínica médica se equilibra exatamente nisso, né? Agora esse sintoma aqui está pior do que esse, então vamos consertar esse, já sabendo que o efeito colateral dele vai ser piorar esse outro. Mas quando esse estiver equilibrado, a gente ataca nesse. Então é um malabarismo, né? Uhum. Pode acontecer, mas se você tiver, dependendo do seu quadro e do psiquiatra que você procure, ele vai fazer um planejamento para acontecer o desmame, se o desmame for viável. Existem pessoas com transtornos psiquiátricos mais graves que precisam fazer uso de medicação ao longo da vida. Mas, se aprende técnicas também, pode reduzir a quantidade dessa medicação. Então, é Uhum. como o diabético, que ele tem uma dosagem X de insulina. Mas se ele comer doce, ele vai ter que aumentar aquilo, não vai? Então, se E, ele reduz, se ele aprende a controlar a alimentação, ele vai poder fazer um uso mais reduzido, mais sistemático, sem ter os excessos por conta do abuso. Então, é aprender questões comportamentais que vão te ajudar a se manter num nível mais perto assim, do limite mínimo, né, que você pode estar de medicação também. existem também terapias alternativas, como você estava falando, a meditação, a respiração, os Sim. óleos essenciais. Existem Uhum. várias terapias alternativas que, eu não sei, meu visto de leiga,
eu acho que é válido, tão válido quanto a medicação, é tão válido fazer em paralelo com a medicação, e aquilo que você falou, depois, eventualmente, se a medicação for retirada, assim como a maneira que a pessoa vai aprender a lidar, ela ainda tem acesso a essas coisas que talvez não estão dando um efeito colateral. É um Acupuntura, suporte, né? meditação, enfim. Né? Eu Até para acho... evitar entrar na crise, né? Exatamente, eu acho tudo válido. Mas, uma atenção, se você faz uso de medicação, não troque por nada sem o conhecimento do seu médico, Obrigada. tá? Ah, eu tenho paciente que já trocou alprazolam por lavanda. Sim, com acompanhamento da médica. Eu e a psiquiatra acompanhamos essa alteração aos pouquinhos. Aí retirou o alprazolam da noite, ela foi indo bem. Depois retirou de manhã e a paciente continuou reagindo bem. Mas eu e a psiquiatra interagindo ali de pertinho, fazendo esse acompanhamento. Teve um momento que ela voltou para o alprazolam e depois, numa dosagem menor, e aí depois efetivamente ela conseguiu retirar, tá? Então não faça sozinho. Não ache que só o óleo essencial no momento mais crítico vá dar conta sozinho. Não, eu vou dar conta disso, mas não vou usar medicação. Não. Muitas vezes a medicação é necessária, sim. E aí os óleos podem começar como uma terapia de suporte, para depois vir a ser a terapia, se for o caso, única, tá? Sim, crianças podem usar, eu vi aqui em algum lugar, se criança pode usar óleo essencial, pode. E aí tem a dosagem específica, né, para criança, diluição específica. A gente trabalha com concentração de óleo, tá? Então precisa saber a respeito disso. Tem aqui, ela falou, Cuidado, não estou usando... que tem óleos que podem ser ingeridos e tem outros que não, tá? Então, por favor, não saia por aí primeiro. Agora eu vou falar uma coisa muito séria. Quer dizer, não que eu tava falando brincadeira, mas vou falar uma coisa muito séria sobre os óleos. Primeiro, não use qualquer marca. Porque o óleo essencial, ele não tem função de cheirinho. Ele tem função medicamentosa, tá? Então, ele tem efeito real sobre o seu fisiológico e sobre o seu emocional, o seu psicológico. Não use qualquer óleo, porque ou ele não vai ter efeito, ou ele vai ter um efeito adverso do que você está procurando. A lavanda, por exemplo, eu comprei uma lavanda ali, mas ela me deixou agitada. Existem vários tipos de lavanda, planta. Então, existe a lavanda que te acalma e existe a lavanda que agita. Existe a sua reação fisiológica àquela substância também, né? Então, não é nem questão de propaganda de marketing, tá? Eu vou fazer uma propaganda de consciência, porque eu uso e eu sei do efeito. Então, a marca que eu uso chama doTERRA, tá? Esse é o óleo que eu confio. Aprendi com Bianca, foi o primeiro contato que eu tive foi com ela. Eu mesma servindo de cobaia e super funcionou. Então, hoje eu uso em casa, eu uso com alguns pacientes, eu uso no difusor no consultório. Então, assim, é o óleo que eu confio. 100% puro e que vai te trazer efeitos reais. Mas você precisa ter do teu lado alguém que conheça para poder, num primeiro momento, te orientar como usar, quais são os mais indicados e até bibliografia para você poder andar por conta própria. Né? Ninguém quer ser seu consultor a vida inteira. Então, para você poder deslançar nesse conhecimento aí, né? E trazer essa saúde natural para você e para sua família. Então, essa é a ideia. A Malu, inclusive, está perguntando se vocês podem ajudar a usar os óleos, se dão consultoria. Você dá consultoria para a Malu, Cat? É a Malu que eu estou pensando, não? Não, Malu, não vou te dar consultoria porque você é top, né? Então... Mas tirando a Malu, para quem mais quiser, você dá consultoria? Vou anunciar aqui então, hein, Malu? Presta atenção. Existe um projeto que está sendo estudado aí, Bianca vai entrar na parada. Vai entrar na parada. É o seguinte, já que todo mundo se amarra em assistir série,
né? Então, tal série com tantas temporadas, tantos episódios, a gente está pensando em fazer uma série que vai ser para tratar dos óleos essenciais e das emoções que eles despertam. Então, a gente vai trabalhar aí a série, que a gente vai bolar o nome, as temporadas, separando os óleos, né? Classificando eles entre herbáceos, amadeirados, florais, enfim. Cada um vai ter sua temporada. E vão ser lives, assim, bem curtinhas, tipo de 5 minutos, 10 no máximo, onde a gente vai falar sobre aquele óleo e qual é o impacto emocional que ele pode ter na nossa vida. Tá aí Que de primeira legal. mão. Ainda tá no forno, mas agora que se tornou público é mais viável de que aconteça. Opa, com certeza. Ai, que legal, fiquei animada agora. Então Achei vai ser a muito nova legal. série da nossa quarentena. Opa, porque precisa. A gente não precisa ser produtivo durante a quarentena, mas precisa arranjar coisa para fazer. Eu acho que as pessoas Sim, sentem pressão de, agora eu tenho que ler um livro por semana, agora que eu tô em casa fechado, tem que limpar a casa, fazer faxina, tudo isso. Mas né? enfim, Até pode, né? Mas a gente precisa agregar prazer nas coisas. é Então, verdade. Cat, conta pra gente se a gente quiser entrar em contato com você, se a gente quiser mais informação sobre essa série, sobre depressão, sobre seu atendimento psicológico. eu tenho um Insta que, na verdade, eu não sou muito. Eu não sei muito usar. Essa é a verdade, né? Mas eu tô vendo que eu vou ter que aprender rápido. Então, tem meu Insta, pode seguir. É, Caterine Lima. E, enfim, pode me catar no Face também. Enfim, dessa forma. Me manda mensagem no direct ou me manda mensagem no Face. Dependendo, a gente pode trocar aí o WhatsApp, enfim. E aí, assim que tiver essa série aí pronta, quero todo mundo lá assistindo, hein? Vambora Legal, tô mudar animada. as nossas emoções com esses produtos naturais, que são os óleos essenciais da Doterra. Legal, legal. Cat, alguma última dica que você quer dar pra gente? Ou um conselho? Gente, assim, leva a vida mais leve, sabe? Sem se preocupar tanto com coisas que a gente não pode dar conta, porque às vezes não dependem da gente. É, Procurem orientação médica se precisar. Não tenha vergonha, sabe? Uhum. Vergonha tu vai sentir lá na frente de ter tido oportunidade de não ter se tratado. Então não passa por isso, não precisa, sabe? Procura um médico, fala abertamente o que você está sentindo e olha, a coisa que eu posso prometer é que você vai sentir um alívio tão grande, você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? É. Sabe? Então vamos buscar ser mais feliz, ser mais leve. Tarefas que a gente não gosta, a gente vai fazer todo dia. Então, procura colocar junto alguma coisa que você gosta. Você não gosta de cozinhar, mas tem que cozinhar, mas você gosta de ouvir música, bota uma música bacana enquanto você está cozinhando. E foca na música, não na tarefa da comida, sabe? Então, todo dia, pensa numa coisa. Que memórias positivas eu quero construir hoje? Porque amanhã você vai lembrar do que você fez hoje. E eu espero sinceramente que a gente lembre de coisas positivas. Essa é a minha dica. Adorei, adorei. Muito obrigada, Cat, por você ter tirado esse tempo do seu dia para conversar com a Imagina, gente, dar essas dicas maravilhosas. super agradeço. Quem quiser, tem um monte de gente aí que faz live, a gente pode tentar se organizar também. E pode convidar. É sempre bom poder ajudar a abrir o caminho, né, assim, das pessoas se entenderem melhor. Sim, verdade. Obrigada. Pessoal, a gente continua com a série de lives. Fica a dica com os amigos até o final dessa semana. Amanhã vai ter mais dica. E esse vídeo vai ficar disponível no meu IGTV. Então, se você entrou agora, no final, corre para assistir e assiste desde o início. E brigadão, Cat, você ter dado Eu que essas dicas agradeço. maravilhosas pra gente. Beijo grande, Tchau, tchau. obrigada a todo mundo que teve esse tempo aqui com a gente. Até a É isso, próxima. é isso mesmo. E compartilhe com os amigos que essa dica for ajudar, tá bom? Clica no aviãozinho e manda para os amigos. Compartilha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.